Já pararam para pensar naquele local que você gosta tanto de passear? Levar sua família, levar o seu filho para brincar, ou até praticar exercício? Guarda uma história muito interessante. Já parou para pensar que aquele local que você tanto ama, deslumbrando toda a beleza, as árvores, o caminho, guarda algo muito perturbador e que vai mexer com você? Em algum momento você já esteve em algum lugar e sentiu a estranha presença de alguém? Ou que talvez você esteja sendo vigiado? Hoje eu vou contar a história de um mosteiro e a desgraça dos 9 homens. Há um mosteiro escondido em Rhode Island que você vai adorar visitar. Rhode Island é o menor estado dos Estados Unidos. Mas se você ainda não fez uma visita a um mosteiro em Cumberland, você vai querer adicionar com certeza esse lugar único à sua lista de desejos. Com uma história interessante, arquitetura deslumbrante, trilhas para caminhada e uma livraria maravilhosa. Esse parque pitoresco tem algo para todos. Os monges abandonaram seu mosteiro original após 2 incêndios devastadores na década de 1950, aqui em Rhode Island. A história se repetiu e um trágico incêndio reivindicou o interior do mosteiro. Os monges partiram e se mudaram para Massachusetts para reconstruir seu novo lar. No alto desse prédio existia uma torre muito grande que no último incêndio devastou tudo, onde os monges decidiram sair daqui de Rhode Island, Cumberland, e ir para Massachusetts. Então eles saíram depois desse incêndio devastador e resolveram se mudar, construir um outro mosteiro, né? Em um outro prédio, em outro lugar. Nesse exato lugar que estamos aqui, nesse jardim lindo, era onde estavam enterrados os monges. Aqui era o cemitério dos monges. Não existe mais resto mortal, corpo nenhum. E dizem que esse jardim à noite é muito mal assombrado. Dizem que escutam pessoas falando, pessoas murmurando, pessoas rezando, orando aqui. Dizem que são as almas de todos que perderam a vida nessa terra, que foram perturbados, que foram tirados do seu leito de descanso e foram para outros lugares, né? Dizem que aqui nunca eles conseguiram o descanso eterno. Protegeram a cruz, tá vendo? Para se manter em pé. E provavelmente acabou soltando e eles amarraram com aquela faixa ali para a cruz ficar em pé. E foi exatamente desse local aqui, esse local que eu estou pisando, onde tem essa cruz aqui. Essa árvore era bem pequena. No último incêndio que aconteceu, eu estava assistindo daqui em frente à cruz, aquele prédio, uma torre muito grande que tinha lá em cima, desabar. O fogo devastou todo esse lugar.
um pouquinho da história de Cumberland, do Nine Men's Missouri. Isso aqui é um conjunto de escadas. Ele conduz a um portão de ferro que impede os visitantes de explorar os alicerces da antiga igreja que foi destruída pelo incêndio. Esse lugar tranquilo de reflexão foi reaproveitado em um espaço maravilhoso para os habitantes de Rhode Island desfrutarem. Mas este é um pedaço da história que não é ensinado nas escolas locais. Existem, claro, duas histórias de duas nações diferentes com caminhos muito diferentes. Ambos são histórias de sobrevivência. O século XVII foi uma época tumultuada para ambos os povos. Dados todos os conflitos e dificuldades, não é difícil acreditar que vozes de muitos homens e mulheres angustiados permanecem no mundo espiritual. Os estranhos acontecimentos relatados por pessoas que caminharam pelas trilhas perto da desgraça dos 9 homens incluem visões de um cavalo fantasma galopando pela floresta, gritos estranhos que ninguém pode dizer de onde vem ou de quem é, e uma voz de uma jovem ouvida perto das lápides de pedra. Nos anos que se seguiram, várias exumações foram realizadas no local. Uma delas em 1790, por estudante de medicina, que resultou na descoberta de um esqueleto muito grande, com dupla fileira de dentes, que se acredita ser do colono Benjamin Buckley. Algumas pessoas acreditam que toda a desenterragem perturbou as pobres almas, causando os gritos ouvidos perto do túmulo. Outros relatam ter tido visões de um gigante rangendo suas fileiras duplas de dentes. Em 2014, um programa de televisão muito famosa, vocês provavelmente já viram, Os Caçadores de Fantasmas, certo? Os caçadores afirmam que os níveis aumentaram quando o nome dos 9 homens que foram mortos foram lidos perto da lápide. Outros exploradores paranormais, seguindo rumores de altas concentrações de energias, vozes e aparições sem ter explicação do que está acontecendo à sua volta. E a história maior do território é uma história de anos de tensão entre os nativos americanos e os colonos ingleses, que vieram para o Novo Mundo no início do século XVII. As relações entre os povos ingleses e indígenas, como os Wampanoag, permaneceram pacíficas por quase 40 anos. Mas a invasão incessante dos colonistas, famintos por terras, logo causou a deterioração das afiliações, precipitando a guerra do rei Felipe, uma batalha de um ano inteiro, que aconteceu em 1675 até 1676. Entre as tribos locais da Nova Inglaterra e os ingleses. Uma guerra supostamente mais brutal e destrutiva em termos de proporção de vítimas para a população total daquele tempo. Andar pelo terreno
pelos laços de terra compactada, com pedra cinza esmagada, é circundar toda aquela flora, às vezes esbarrando em relíquias de pedras cobertas de musgo, extraída pelos monges que construíram o mosteiro. É experimentar uma espécie de refúgio, um abrigo divino das tempestades da vida. Os restos de uma comunidade monástica, contemplativa e trabalhadora, parece lançar uma espécie de aroma mágico, ou melhor dizer, espiritual no ar. Em qualquer dia no mosteiro, você encontrará várias pessoas percorrendo as trilhas, muitas delas sem saber da sepultura no topo de uma colina, marcada por um pilar anunciando a desgraça dos 9 homens. Na verdade, existem 2 monumentos separados que marcam esse cemitério historicamente significativo, mas nenhum é facilmente visível do caminho muito percorrido, que por si só é difícil de encontrar, pois não há sinalização nenhuma que leve até ele. Recuado como eles estão na floresta, onde as árvores derrubadas ao longo do caminho de entrada parecem dizer coletivamente, gritar: fiquem fora. Os mapas da trilha estão disponíveis no site da Biblioteca de Cumberland, mas a maioria dos visitantes que leram ou ouviram falar sobre esse lugar perguntam aos transeuntes: ei, onde fica a desgraça dos 9 homens? E onde eu posso encontrar os fantasmas? Dizem aqui que a pedra, certas pedras que estão aqui, muda de temperatura. Certas pedras costumam estar muito quentes, outras muito geladas. Foi nesse exato local aqui que 9 soldados foram tragos aqui nesse local, nessa terra aqui, para serem executados. Eles ainda vivos tiveram a sua pele, isso mesmo, gente, que se chama skinless, tiveram a sua pele ainda vivos retirada. Quando eles foram definitivamente mortos, quando eles morreram, a tribo desmembrou os corpos, né? Cortaram eles em pedaços e espalharam por essa colina aqui. Com essa colina aqui, a gente tá bem no alto, tá vendo? Espalharam os corpos deles por aqui. E as cabeças foram colocadas em estacas. E quando os colonos ingleses chegaram, se depararam com aquela cena horrível, juntaram as partes dos seus amigos e colocaram na sepultura. Muitas pessoas descrevem suas experiências no mosteiro. É sem dúvida um lugar especial. O terreno agora é mais comumente usado para contemplação tranquila e recreação. É nesses momentos de passividade, caminhando, que os visitantes sentem uma sensação que não estão sozinhos. Algumas pessoas descreveram esses sentimentos como fantasmagóricas, enquanto outros atribuem essa experiência sensorial à beleza crua do mosteiro. De qualquer forma, parece claro que essa terra continuará a assombrar por muito tempo.